Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Pandêmica da TV Banqueta, estou aqui no programa Cultura Geral e hoje o programa é especial. Eu sei que vocês estão estranhando eu como apresentador, mas não, ele também é ele que vai apresentar, ele é o dono disso aqui. Se tiverem de sequestrar alguém por aí, sequestrem ele! Betão, mais conhecido como Ederson. Muito bom, muito bom. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber, fazendo essa abertura super bacana, assim, bem descontraída, num programa que às vezes é muito tenso, né? Como foi programas homéricos com o Ciro Gomes, que você fez também, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, cara. Prazer é todo meu. Mas a gente não perde o humor, pessoalmente nunca, né? Por isso que uma abertura pode ser que o assunto até fique sério, porque estamos vivendo um tempo de muita piada e de sorrisos dificílimos. Tá difícil sorrir. Gustavo, nós estamos diante do país da piada pronta? Da piada sem graça machista, da piada sem graça homofóbica, da piada sem graça com os pobres, pretos, da piada sem graça, mas da piada. Gustavo, tamanho do desafio de fazer humor nesse período? Meu Deus do céu, como é que você faz? A gente, nesse período de pandemia, vou puxar uma aqui para o meu time, né, o time do humor, que tem a obrigação de fazer piada, porque é a R$100 reais. Temos a obrigação de fazer sorrir, porque essa é a nossa profissão, ao passo que meus amigos estão sem trabalhar há 6 meses. O primeiro setor que parou foi o de show e será o último setor que vai voltar. Sabe-se lá Deus como que vai voltar, né? Então, assim, a maioria dos comediantes, dos atores, não tem contrato fixo, né? Trabalha para ganhar, né? Então, quem não tinha reserva, eu fico imaginando quem não tinha reserva, ou quem não mora de casa própria e tal, como é que tá? Eu lembro quando eu comecei minha carreira que eu fazia show a R$50, fazia 3 por dia para fechar uma continha no final do mês. Depois o show virou a R$100 reais. Você tem que se virar. Eu fico imaginando se eu tivesse nessa época ainda, começando, seria impossível. Ia ser muito, muito, muito difícil. Então, tá muito difícil de fazer piada, porque é muito... As coisas não têm muita graça quando toca na fome, quando toca no desemprego, quando toca num arroz a 30, em alguns lugares R$40. É difícil, difícil. Gustavo, como que foi e como que... Não sei se ainda tem feito muito ainda, mas como é que foi imitar Dilma? Menino, olha, foi uma coisa tão louca na minha vida. A Dilma, eu falo que a Dilma transformou a minha vida em vários níveis e camadas, né? Transformou a minha vida pessoal, porque o personagem foi um sucesso. Eu consegui sair do SPC, do Serasa, consegui comprar casa, comprar carro, bancar minha família, me sustentar, mudei de vida, né? Graças ao personagem. E mudei de intelecto, porque quando eu comecei a imitar a Dilma, foi totalmente despretensiosamente. Foi porque a verdadeira história, pouca gente sabe de como eu comecei a imitar a Dilma. Eu imitava hoje ela é deputada federal pelo PT de Minas, que é a professora Margarida Salomão. E ela era candidata a prefeita de Juiz de Fora. Eu acho que ela é pré-candidata dessa vez também. Isso há muitos anos atrás, olha só, antes da Dilma ser presidenta.
e eu imitava ela no rádio, fazia a professora Margarida Salomé. E aí ela perdeu a eleição e saiu do cenário político local. Então, eu perdi um personagem. Aí apareceu a Dilma quando ela deixou, ela ficou mais falada quando ela saiu de ministra de Minas e Energia para ministra da Casa Civil, chefe da Casa Civil. E aí ela virou o possível grande nome do PT para o legado para substituir o Lula, né? Já que o Lula já tinha sido eleito 2 vezes. Então, eu falei assim, poxa, essa Dilma parece com a Margarida Salomão, porque a Margarida Salomão, ela tem uma voz, só que ela é mais rápida, e o sotaque mineiro, que ela fala assim, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês estão nos assistindo agora, vocês são muito bacanas, vocês são pessoas muito importantes para nós, principalmente que nós vamos cuidar de vocês da educação. Ela fala assim, a Dilma fala do mesmo jeito, só que pausado. Ela fala, olha, eu quero dizer a todos vocês que estão nos assistindo agora. É a mesma coisa, só que com ritmos diferentes. Aí eu falei, então vou recuperar o personagem. Então eu comecei fazendo a Dilma, não era a Dilma, era a Margarida Salomão, essa deputada do PT. E virou Dilma e virou um fenômeno que saiu das minhas mãos. Assim, virou Eu teve um tempo que eu era o porta-voz extraoficial da presidenta, né? Porque eu lembro as pessoas comentavam assim, você fala, eu imagino que ela gostaria de falar isso, mas não pode porque tem que manter o decoro. Mas eu imagino que ela falaria isso. Eu acabei virando porta-voz extraoficial. Então, com isso, eu ganhei a terceira mudança de vida, que foi voltar a estudar política e ter que entender um pouco do negócio, porque eu que fazia despretensiosamente, era para ser só uma piada, acabou, o Brasil começou a rachar, as coisas começaram a ficar muito pesadas, a questão que começou no governo Lula, de dar autonomia para as polícias federais, e a Dilma ratificou de que o governo não se intrometeria em inquéritos policiais da Polícia Federal e tudo, então aí começou a surgir muita corrupção. Por quê? Porque quando não se investiga, não se tem corrupção, óbvio. Quando não se pode investigar, quando se é um arquivador geral da República, como era no governo FH6, nos governos passados, não tem como investigar, então não vai ter corrupto. Quando eu posso investigar, e você tem autonomia de investigar sem ter que passar pela presidência da República, começa a pipocar todo mundo, amigo. É amigo do rei que vai para a forca, é o próprio rei que pode ir para a forca e tomara, é filho do rei que também vai tudo para a forca. Então, enfim, vira aí começou a ter muito assunto quente. Eu tinha que fazer piada com isso, porque dá para se fazer piada com isso, mas eu também tinha que ser bem informado. Então, aí comecei a estudar a política e me posicionar. Na época do Orkut, tinha lá para você, no seu perfil, você escolher de que lado partidário você era. Eu sempre colocava de centro, porque eu não sabia o que era direita nem o que era esquerda, então era centro. Já que eu não sei se eu sou uma coisa nem outra, eu sou centro. Depois que eu fui entender que ser do centro é uma merda, mas eu era centro, porque ninguém sabia o que era esquerda e direita. Aliás, as pessoas não sabem ainda o que é de esquerda e direita. Tanto que no Brasil nós temos um fenômeno pobre de direita. Né? O único país do mundo, é um fenômeno mundial, é uma coisa que a NASA deveria vir estudar. Que esse fenômeno pobre de direita que só acontece no Brasil. Gustavo, democracia, como é que você tem percebido nossa liberdade de expressão? Também está nas redes sociais. Essa polarização, as pessoas também são mal educadas e acabam por agredir, outras também acabam por colaborar, por incentivar, trazer novidades, sugestões, né? Eu acho que isso acontece muito no seu meio também. Como é que você tem visto tudo isso? Então, olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos liberdade de expressão, porém estamos com ela completamente ameaçada por quem, inclusive, pede a liberdade de expressão, mas não para se expressar, mas para ser homofóbico. Homofobia não é liberdade de expressão. Racismo
não é liberdade de expressão. Não venha ser racista, ter um discurso racista e pedir o direito à liberdade de expressão. É crime, né? É crime. Atentar-se contra a LGBTs, a LGBTfobia foi incluída junto à penalidade de racismo. É lei. Então você não pode ser um religioso, uma religiosa, como a Ana Paula Valadão, que voltou um vídeo dela de 2016, que ela atribui a questão da AIDS a um castigo do pecado de ser gay, quer dizer, só tem AIDS quem é gay. Num país em que 58% das contaminações por HIV há 12 anos é por casais heterossexuais. Então, assim, e falar uma coisa dessa, quer dizer, tocar o demônio para a comunidade gay de novo, né? Eu estou constatando um crime. Aconteceu, então, é diferente. Ela falou, Tony, e aí eu fiz alguma piada com o Bolsonaro e um grupo articulado da cidade começou a interromper o show, a gritar, e eu tinha 600 pessoas na plateia e eu botei essas 30 pessoas para correr. Mandei sair, expulsei. Não tem voz. E é isso. E o cara me processou. E eu ganhei o processo em todas as instâncias, porque aí ele faz referência à liberdade de expressão. Humor é liberdade de expressão. Mas atentar contra a sua honra não é liberdade de expressão. Eu fazer uma piada com você que é uma piada é liberdade de expressão. Agora, atentar contra a tua honra não é liberdade de expressão. E até as pautas econômicas. Então, muitos... por exemplo, é uma coisa assim... Não é simplesmente lhe chamar de ladrão, não. Porque se você for ladrão, tá certo. Eu não estou atentando contra a honra chamando o Bolsonaro de miliciano. Eu estou constatando um fato. Entendeu? Então, é diferente. As coisas são meio dúbias por aí. A gente teve no início também um problema muito grave com... porque como a ser de direita era uma novidade, e ser de direita virou... não era a discussão do liberalismo, porque as pessoas não sabem nem o que é isso, mas sim era uma questão sobre ser a favor do porte de arma, da pena de morte, né? E era isso que as pessoas achavam que era ser de direita, porque a direita tomou posse da pauta moralista, porque a pauta moralista pega o pobre, que não tem muito acesso à informação. Então ele fala assim, somos todos contra a pedofilia. Peraí, mas quem é a favor da pedofilia? Existe alguém que é a favor? Mas eles tomam essa pauta para eles e diante de pautas moralistas, emplacarem as suas pautas econômicas. Então, muitos comediantes caíram no conto do Vigário de tornarem-se comediantes pró-golpe, a favor do golpe, comediantes defensores da direita, defensores de candidatos de ultradireita, né? E contra projetos progressistas. Acabaram vários comediantes falando contra o sistema de cotas, contra o Bolsa Família, etc. Viraram completos imbecis, né? A troco do like, porque o like vindo desse novo povo de direita, que não é de direita, mas que que passou a tomar para si a pauta moralista, dava muito like e dava muito seguidor, porque era uma novidade. Eu sou de direita. Quer dizer, eu sou contra a pedofilia, então eu sou de direita. Quem que eu vou seguir? Quem vai ser meu novo comediante preferido? Não pode ser o Gustavo, que aquele não é um esquerdista. Falar que ele é um esquerdista, comunista, não sei o quê. Não, então eu tenho que ter um novo ídolo. Aí foram atrás dos ídolos que não faziam piada. Faziam grandes ofensas, grandes retrocessos. Isso, insultos e retrocessos. A gente nunca fala assim, olha que engraçado aquilo que ele falou. Não, olha o que ele falou. Quer dizer, o engraçado saiu um pouco dos comediantes, né? E ficou as coisas meio absurdas. Agora, diante de tanta porcaria que está sendo jogada na nossa cara, e o povo viu que foi enganado, estão voltando atrás. E eu acho bom que se repense, acho bom que voltem e estamos de braços abertos. Gustavo,
Nelson Rodrigues falava que o mundo, pelo menos o Brasil, né? O mundo, mas um recorte no Brasil, ele falava que os idiotas tomariam conta do mundo não pela qualidade, mas pela quantidade. Nós estamos vivendo a ditadura da ignorância? A gente está vivendo a ditadura da ignorância e ela... Eu vou dizer ditadura, mas eu acho que não é bem uma ditadura. Por quê? Porque a ditadura é algo imposto. Né? Ditadura é quando se impõe algo, se impõe. Eu imponho a ignorância sobre vocês. Desse ponto, sim, porque o investimento em educação caiu. A gente está vivendo a maior pandemia dos últimos 100 anos. Nós temos a chance de ter uma vacina que está sendo estudada, produzida com a colaboração internacional nunca vista antes na história do planeta, com uma velocidade nunca vista antes, pessoas sem dormir, debruçadas sobre o vírus, para chegar numa vacina em tempo recorde. E o Brasil é o único país que volta a discutir se vale a pena vacinar ou não. Não é discutir se a vacina funciona ou não, é discutir se pode vacinar ou não. Nós tivemos, voltou o sarampo. Voltou o sarampo, está tendo caso de poliomielite, doenças erradicadas há anos por conta da vacina, porque surgiu um grupo anti-vacina, porque aí essa mentira, essa ditadura da ignorância, diz que não é... Olha, nós não vamos obrigar ninguém a vacinar, porque a gente não pode... O governo fala isso. Está falando isso, fazendo propaganda disso. Nós não vamos obrigar ninguém a vacinar, porque não podemos interferir nas decisões individuais de cada um. Ora, então, quem quiser abortar, pode abortar, porque é uma decisão individual de saúde. Não faz sentido uma coisa para outra. Então, eles acolhem o ignorante, eles fazem um discurso por ignorante. A gente tenta... Eu sempre falo que é muito bom, eu sou um gay que consigo falar para fora da bolha gay. Não estou restrito à bolha gay. Eu sou um homem, eu me considero de esquerda, mas eu consigo falar para fora da bolha. Então, é importante que eu fale para todos. E aí quem vê um discurso idiota, irracional do Bolsonaro, essa coisa toda, louvando a ignorância, fazendo um odeio à ignorância, que é o governo todo dele, é isso, eu tenho que ter oportunidade de não bater nele, porque se eu só bater nele, eu estou só discutindo para a bolha dele, a bolha dele está cega. Eu preciso... É mais do que furar a bolha dele, eu preciso falar para todo mundo que vacina é importante, que isso é uma ignorância. Pelo amor de Deus, né? A gente está vivendo o governo próximo da teocracia, onde as pessoas mais estão fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É querendo pena de morte. E aí eu me lembro da música genial do Caetano Veloso, Haiti, de 1994, né? Que tem uma parte da música que diz assim que... E quando um venerável cardeal ver mais vida no feto do que no marginal, pense no Haiti, reze pelo Haiti, porque o Haiti é aqui. Né? Então, assim, é isso que a gente está falando. Quer dizer, o homem gay merece morrer de AIDS como um castigo de Deus. Mas a menina de 10 anos, estuprada há 4 anos pelo tio, não tem que gerar esse filho, correr o risco de morte, perder a sua vida. Porra, que vontade de mandar, sabe? Mas não dá. Eu tenho que ser paciente, furar a bolha e falar com calma. Você sabe quem fala isso comigo? O Lucas, que é o co-produtor junto comigo dos programas e tal. E fala comigo, cuidado com o que você vai postar nas redes, porque você é uma pessoa pública, pelo amor de Deus, você me xinga o tempo todo. Essa é a nossa prisão, viu? Essa é a nossa prisão. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, até porque também a gente está vivendo
uma cultura também de descultura, né? Tem muita coisa cultural que a gente tá se desconstruindo, e é importante que a gente fique atento, de fato, ao que se fala, né? Eu sou um cara que eu acho assim, pode-se fazer piada de tudo? Pode. Pode fazer piada de tudo. Em qualquer momento? Não. Em qualquer momento, não. Porque eu hoje eu consigo fazer piada com meu avô, que é falecido, que é o grande homem da minha vida. Me ensinou tudo. Mas no dia do velório do meu avô, eu fazer piada com meu avô, pode ser até que eu fizesse, de repente, como uma forma de fuga, como uma forma de negar o luto. Mas tem um momento que não. Eu posso fazer piada com o 11 de setembro? Posso fazer piada com o 11 de setembro. Mas no dia do atentado, não. Por quê? Porque aí é piada, porque o lugar entre você ser engraçado e ser babaca é uma linha muito tênue e muito sutil. Então tem que se dar tempo às coisas. Eu posso fazer piada de viado, de travesti? Posso, mas agora em que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo e gays no mundo. Esse recorde é nosso. Parabéns. É a primeira vez que o Brasil está em primeiro lugar numa coisa, que é no ranking de assassinar homossexuais. Pelo amor de Deus, que absurdo. Então, essa é a hora de eu fazer piada e fomentar ainda mais esse preconceito? Não. Vai chegar um tempo em que a gente vai poder rir disso tudo. Mas vai ser um tempo em que as pessoas vão estar informadas. É um tempo de mudar gerações. É um longo prazo. Haverá esse momento. Mas agora não. Agora não dá para fazer. Agora não dá para admitir uma piadinha racista só porque é uma piadinha, porque eu sei que você é de boa, você jamais seria racista. Então você pode fazer uma piadinha aqui entre nós amigos, podemos. Não podemos mais. Não é hora. Entendeu? Vai chegar um tempo em que poderemos todos fazer piadas com todo mundo. Quando houver equiparidade de gênero, de raça, quando houver essas equiparidades, nós poderemos fazer piada com todo mundo, que aí está todo mundo equiparado. Por enquanto, não dá. E se você não consegue ser engraçado fazendo outras piadas que não sejam sobre gordo, preto, gay, mulher, um monte de profissão, vá fazer outra coisa que não seja piada, que aí você é o incapaz. Porque o cozinheiro chega para fazer servir uma comida e ele não encontra um pedaço de carne, ele vai deixar de fazer comida? Não, vai fazer um prato vegano, um prato vegetariano. E se tiver só carne e não tiver legumes, ele consegue fazer? Consegue também. Porque a profissão dele, ele sabe que ele pode... Tem vezes que ele pode botar carne e tem vezes que ele tem que tirar carne. Vai chegar esse momento em que nós vamos poder escolher se coloca carne ou se não coloca carne. Se faz a piada com gay, faz a piada com todo mundo, mas agora não é o momento. Agora estamos vivendo um levante do povo de pele preta. E a voz está com eles. E tem que ir mesmo, e não intolerância zero, e mesmo. Fogo nos racistas, é isso. Cuida do meu dinheiro, pô. Aí eu posso usar aquela fala do lugar de fala, né? Não, como eu sou branco, então eu não vou falar nada. Não, eu vou usar o meu lugar de fala branco, que eu fui racista. Sou racista. Só que estou em desconstrução. Legal você falar isso, porque eu entrevistei aqui o Marcos Guimarães, do Eu Tô em Desconstrução. Eu em Desconstrução, você esteve lá, né? Isso é o ser antirracista, e esse é o discurso que eu posso fazer. Foi muito. E veio de encontro com isso. Quando eu olho para o meu grupo social, como é que eu sei que eu sou racista? Mesmo sem falar de. Porque eu olhava para o meu grupo social, eu nunca tive amigos íntimos pretos. Então, tem alguma coisa estranha. Né? Então, hoje eu tenho amigos pretos íntimos, meu empresário, meu vendedor de show. Quer dizer, que são pessoas porque são as pessoas mais íntimas mesmo, que quem cuida do meu dinheiro, pô.
É alguém que você tem que ter muita cumplicidade. Não é uma coisa muito, muito forte. Uhum. Então, isso é importante as pessoas entenderem esses conceitos. Se você chegar num restaurante em que todo mundo é branco, você não vê um negro ali, porra, pare de frequentar esse restaurante, tem alguma coisa errada. Uhum. Entendeu? Isso é o ser antirracista e esse é o discurso que eu posso fazer. Uhum. Porque do resto só pode fazer quem sente na pele, quem sentiu racismo na pele, quem viveu isso de fato. Pantanal está em chamas. Assim, é de chorar, a gente que tem essa visão mais humanitária, a gente está sofrendo, né? Inclusive, a pauta com a Lívia e a Renata seria também para a gente fazer aquela paródia, né? E também pedir a colaboração das pessoas que têm condição de doar alguma coisa para o Pantanal, né? Para a Comitiva Esperança, que está fazendo uma campanha legal. Ô Gustavo, até como forma de desabafo, a gente fica até um pouco emocionado, porque as vidas também do Pantanal importam, o Pantanal importa para o mundo inteiro, o Pantanal importa para a gente, e a gente está vivendo essa desconstrução de tudo, esse derrame de violência gratuita. Poxa, como é que a gente vai fazer nesse momento, Gustavo? Assim, como é que a gente dá um grito de alerta lembrando Gonzaguinha, hein? Pois isso eu estava pensando nisso, porque a verdade é que a pauta, quando não está. Olha só, eu imagino a dor e o sofrimento. A gente imagina, não só. A gente tem vídeos, né? As pessoas mostrando ali o desespero dos animais e as pessoas se doendo. E só quem está lá sabe. Só quem mora no sertão sabe o que é a seca. A gente tem uma ideia do que é a seca. Então, a tristeza que nos abate quando a gente fala de mortalidade infantil, da seca, a gente sente a dor, mas a gente não sente a dor do que aquele povo sente. Então, a gente fala do Pantanal, a gente sente a dor, mas a gente não sente de fato a dor que aquele povo está sentindo. E por que é que a gente não sente aquela dor? Porque a gente houve nós temos um governo cujo o ministro da Ecologia, ele é a favor de aumentar o número de agrotóxico. Ele é um cara contra. Ele é contra tudo aquilo que deveria proteger. Então a gente não consegue. Então é muito difícil você gritar em meio para esse povo, dar um grito de alerta, a não ser que seja muito escandaloso, que a gente esfregue na cara deles e que eles sintam, e que todo dia a gente tenha uma noite escura, um dia virando noite, igual aconteceu em São Paulo, por causa das queimadas de Manaus. Porque quando houver essas grandes queimadas em Manaus que fizeram São Paulo virar noite, é óbvio que isso iria para qualquer região que tenha agricultura, que tenha agronegócio junto com floresta. Porque nós temos grandes pastagens ali no Pantanal. Aberto tanto quanto não, porque o Pantanal é menor do que a Amazônia, obviamente, mas assim, proporcionalmente até maior. Então é claro que a merda ia ficar descontrolada, mas aqui a gente incentiva, a gente quer, a gente deixa. Então é muito complicado, entendeu? Porque isso vai atingir a todo mundo. A gente tem a nossa alta de arroz, a nossa alta de preços de coisas básicas, tudo vão passar por aí. Porque a gente tem mudança climática, tem mudança, isso influencia totalmente nas produções, no que vai se colher, nos prejuízos que os produtores terão, que vão repassar para o bolso das pessoas. É uma cadeia. E não é possível que em 6 meses de pandemia, a gente preso dentro de casa, que no máximo, né, até quem está trabalhando fora sabe que está preso, porque a vida não está normal, a rotina não está normal. Em 6 meses a gente não conseguiu entender que está tudo uma coisa encaixada com a outra. Se eu estou dando uma cagada porque está acontecendo no Pantanal, porque eu moro no interior de Minas, eu sou um burro, que eu não entendi nada. Eu não entendi o quanto que lá
passa para cá, que influencia aqui, coisas que a gente está perdendo, animais que estão em extinção e que estão morrendo, estão sem espaço, enfim. Eu acho que o grito está dentro da gente. Infelizmente, nós chegamos num momento em que a gente precisa ignorar o governo, fingir que não existe e tentar buscar dentro da gente um princípio de compaixão, um princípio de sororidade, de empatia. Esquecer o que diz o governo. Né? É isso. Gustavo, uma outra coisa que eu acho muito importante essas colocações, porque às vezes as pessoas pensam que a pauta que eu faria, ou que a gente faria junto, seria pautas ligadas ao humor gratuito. E não é essa a função. Eu acho que a ideia é trazer essas discussões e mostrar o humorista preocupado com o Brasil, preocupado com as nossas raízes, com a gênese da nossa sociedade. Como é que você tem visto as praias cheias? Como é que você tem visto essa falta de empatia das pessoas, né? Essa falta de educação que as pessoas têm em não se preocupar, não é mais com as pessoas que estão em casa, elas estão se lixando para as pessoas que estão em casa. Mas, assim, preocupar com aquela pessoa hoje que não vai ter condição de ir para o hospital. Nós temos o Padre Júlio em São Paulo, trouxe ele aqui, morador de rua, é o primeiro a sofrer o baque, né? As pessoas que não têm condição, eu passei hoje no trânsito em Belo Horizonte, hoje não, eu passei no trânsito em Belo Horizonte, o cara estava pedindo dinheiro para comprar comida e voltou isso, que não tinha tanto tempo, né? E eu tirei uma sacola de roupa que eu estava dentro do carro, dei para ele e tudo, dei uma grana também. Empatia, está faltando empatia, Gustavo. Como é que você tem percebido isso? Essa coisa das praias cheias. Ontem eu estava vendo na CBN, ouvindo na CBN, as praias lotadas de novo, né? Isso aqui vai explodir de coronavírus de novo. Como é que você tem visto isso? Eu tenho frequentado muito o Rio de Janeiro, porque eu sou bariátrico, né? Então, o meu corpo não absorve vitaminas como um corpo normal absorve. E eu vou ter uma anemia sempre. Se eu não ficar de olho, eu vou sempre ter anemia. Então, eu faço reposição de vitaminas e tal no Rio de Janeiro. E é perto de onde eu moro aqui, né? É mais perto eu ir para o Rio de Janeiro do que eu ir para Belo Horizonte, por exemplo. Tanto é que aqui a gente torce para time carioca. A gente não torce para time, porque aqui passa o campeonato carioca, não passa o campeonato mineiro. É meio louco isso. Mas, olha, eu vejo com muita tristeza, porque, assim, primeiro, que as pessoas não estão... Essa doença era uma doença de rico. Ela chegou... Quando ela veio os ricos, né, que se contaminaram na Itália. Temos esses relatos, esses casos. E ela foi uma doença da classe alta. Tanto é que os hospitais públicos não estavam tranquilos e os hospitais particulares lotados, todos em UTI. Na época, eu lembro que eu ia fazer uma cirurgia de abdominoplastia para retirar um pouco de pele da barriga, que tinha ficado por conta da bariátrica, né, que eu emagreci muito, e não pude fazer porque todas as UTIs de todos os hospitais particulares estavam completamente lotadas. Então, enfim, não fiz. Agora não, a doença migrou, porque aí o patrão passou para o empregado, o pobre não consegue fazer isolamento social. Eu, graças a Deus, moro numa casa grande. Aqui pode ficar com Covid todo mundo, que a gente fica sem se ver tranquilamente, com espaço para cada um tem seu canto. Agora, uma família, a realidade do brasileiro, né? Ainda mais agora que voltamos para a linha da miséria, né? Voltamos, infelizmente. Mas, então, uma pessoa que mora numa casa de um cômodo e um banheirinho, 2 cômodos, mora com 5, 6 pessoas nessa casa. Como é que faz isolamento? Não tem. Então, aí a rede pública explodiu. Nós tivemos uma queda, só que agora parece que está vindo a segunda onda do vírus no Brasil, porque a gente nunca fez um bom isolamento social. A gente voltou até semana passada, tivemos dias com mais de 1.000 mortos. E a gente já não estava tendo
Já teve? Então, assim, é uma questão da gente olhar para que... eu preciso sair, eu preciso de uma festa. Claro que precisa, todo mundo precisa, mas agora, comemorar o quê? É o mesmo time da piada. Agora, você precisa mesmo, sabe? Não precisa. Tipo, a gente não é muito chato isso, mas nós vamos morrer se nós sobrevivermos ao vírus, se nós sobrevivermos às queimadas, nós vamos morrer de falta de empatia. Isso vai... essa palavra, a falta de empatia, é o que vai nos matar. Porque se a gente não aprender agora, não aprende nunca. Porque ou nós saímos dessa pandemia pensando, entendendo, ressignificando e revalorizando as coisas, dando novo valor. Eu sinto vergonha, eu olho às vezes meu guarda-roupa, ou lembro de uma peça de roupa, porque eu dou muito, sempre estou doando. Eu falo assim, caramba, eu paguei tantos R$1.000 nessa calça. Que idiota! Que idiota que eu fui. Por quê? Por quê? Não faz sentido mais, entendeu? Eu, no auge de loucura de dinheiro, que eu tive compulsão por compra, né? Eu já comprei uma calça de R$8.000, depois... Hoje, eu já me senti um idiota antes. Hoje, então, vendo as pessoas sem trabalho, sem emprego, sem dinheiro para comer, sem nada, caramba, que idiota, mesquinho, egoísta que eu fui. Porque se o dinheiro não é para ser dividido, ele não vale de nada. Ele te mata. Dinheiro é para ser dividido, multiplicado. É para isso. Entende? Gustavo, deixa eu entrar na política com você um pouquinho. Eu entrevistei o Ciro Gomes e vi que você também tem uma afinidade com o Ciro. Como é que você vê o Ciro Gomes? Como é que você hoje percebe o Ciro Gomes? Você acha que ele é um grande nome para 2022? Bom, eu acho que é o principal nome para 2022. Né? O Ciro é o principal nome para 2022. Meu problema com o Ciro é o seguinte, que o Ciro pegou essa fama... Meu problema não, né? O problema do pessoal que não entendeu qual é a do Ciro. Que ele é um cara ignorante. E como a gente usa ignorância, a palavra ignorância, para burro e para quem é violento, a gente meio que não tem... A palavra ignorância não tem... É um significado que se perde. E eu nunca vi o Ciro ser ignorante com ninguém. Quando ele expulsou os moleques que estavam fazendo... Por exemplo, eles adoram mostrar esse vídeo do Ciro. Expulsando os moleques que estavam fazendo manifestação na frente da casa do irmão dele, com filho pequeno, com filho doente, que não sei mais o que. O cara tomou uma atitude de que foi lá e parou a manifestação. Fala o que foi, ele parou a manifestação. As pessoas entenderam. É um cara que tem voz de comando. Porque se houver uma manifestação grande e você não tiver uma voz de liderança, você pode mandar parar o que for, que não para, meu irmão. Vira conflito da polícia com o povo. Então é porque o cara é bom. O cara é bom, é um bom líder, é um cara que entende de economia, é o cara do Plano Real, é o cara da transposição do Rio para São Francisco. Agora, vocês vão falar o quê? Que não gosta do Ciro Gomes porque ele é bravo? Ele é um cara sangue quente, como eu. Eu também sou assim. Tenho muita paciência, não. Mas ele não é um cara autoritário. Autoritário é do Bolsonaro. Bolsonaro está mais para Venezuela, para Maduro, para esse tipo de governo do que qualquer um de nós. A gente sempre foi um paraíso para banqueiros. Sempre fomos. Sempre fomos um paraíso para banqueiros. Então, falar que o governo do PT era comunista, era esquerdista, mentira, o governo do PT está mais liberal. Estou para lhe dizer que o governo petista foi muito mais liberal do que o governo Bolsonaro, porque abriu
de investimento para tudo quanto é canto, era todo mundo mordeu aqui. O cancelamento, Gustavo, como é que você percebe? Agora o governo Bolsonaro tenta abrir, não consegue, baixa as calças, não consegue, abre as pernas, não consegue, e não tem ninguém ganhando nada. Então, o governo que era de esquerda foi liberal, e esse governo de direita liberal, na verdade, é um governo fascista. Só sabe para gritar e pensar em reeleição. Bolsonaro nunca governou. Bolsonaro não desceu do palanque desde que ele ganhou. Acho que ele ganhou, esqueceu que ganhou. Nunca governou. Então, foi só palanque, fala. O tempo todo dele é discurso, é falando para a bolha dele, é o cercadinho dele, é o cara que usa... que não respeita a imprensa, não respeita ninguém. Uhum. Ele está muito mais para governos de Maduro, para esses caras, do que era a nossa esquerda, do que foi os governos Lula e Dilma. Cultura do cancelamento, Gustavo. Como é que você percebe a cultura do cancelamento? Como é que você tem visto? Eu conversei aqui com Daniel Omar Pérez, filósofo e psicanalista lá da Casa do Saber, da Unicamp, e nós fizemos uma pauta sobre a cultura do cancelamento. Sim. Como é que você está percebendo? Assim, que tipo de conceito você consegue entender dessa cultura tão baixa que é a cultura do cancelamento? Se você solta uma frase, os caras conseguem fazer um recorte ínfimo, ali, pequenininho, jogar na rede, você sobe do avião de Juiz de Fora para Curitiba, quando você pousa em Curitiba, já acabou sua vida. Já aconteceu, viu? Já aconteceu. Uma besteira, nada ofensivo, mas tiraram um pedacinho totalmente fora de contexto. Eu estava entrando no avião, não vi nada, tipo, foi um voo de 1h30, quando eu disse, estava um inferno na rede social. Mas, cara, eu acho isso muito complicado. Eu acho que é uma faca de um gume só, e é um gume da injustiça. Por quê? Porque se nós pensarmos que o cancelamento seria a decisão final de um juiz, seria a sentença, e se alguém está errado, é bom que seja sentenciado, se alguém cometeu um crime, é bom que seja sentenciado. Por outro lado, nós não temos defesa e não temos outro ponto de vista que mostre que aquele cara não cometeu um crime. Então, ele não merece a sentença. A cultura do cancelamento passa por uma injustiça, por um não ouvir de um lado. Ela passa por aquela máxima que vem do jornalismo, vem da TV há muitos anos, do jornalismo em si não, mas do editorial do que se faz jornalismo no Brasil, é que eu sempre dou voz à acusação. Poucas vezes eu dou voz à conclusão de um caso. Então levanta-se um caso de que um jovem jogador de futebol estuprou uma garota, isso é notícia. Aí corre inquérito, corre não sei o que e tal, e daí prova-se que não houve estupro, o cara está marcado como estuprador o resto da vida inteira. O resto da vida dele ele está marcado, porque não duvido que vão dar o mesmo espaço para falar que o cara é um estuprador do que de dizer que não erramos na sentença. Foi uma mentira. Né? Então, assim, eu acho muito complicado. Eu acho feio, acho uma cultura do cancelamento pobre, pequena, muito medíocre, muito burra, e eu acho que a gente tinha muito que rever isso, porque, assim, quando vai para o cancelamento com o famoso, tem um preço. Tem gente que já foi cancelado várias vezes e volta e tal. Só que quem promove o cancelamento do famoso são pessoas que não são famosas. Só que pessoas que não são famosas também estão na internet e têm a sua influência. Todo mundo é um influenciador. Ainda que seja no seu bairro, no seu grupo de amigos, na sua família, etc. Não se esqueça que você pode ser cancelado injustamente pelo seu grupo de amigos, pela sua família, pelas pessoas que estão ao seu redor, e aí você vai sentir. Porque um cancelamento comigo é diluído em milhares de pessoas que umas vão me cancelar de cara, outras vão pensar, pô, será que ele fez isso mesmo? Outros vão investigar, vão descobrir que não, outros vão, entendeu?
Tem vários. Agora, no seu ciclo, meu irmão, se você for cancelado, só tem você e acabou. Então, você quer para você isso que você fomenta para os outros? Porque vai acontecer. Acontece. Todo mundo dá um vacilo. Todo mundo fala uma coisa inapropriada numa hora errada. Todo mundo pode correr. O importante é se desconstruir. Se eu não dou espaço para desconstrução, que seja genuína, que seja verdadeira. Claro, não vamos usar essa palavra desconstrução para esconder racistas, homofóbicos e gente ruim atrás desse discurso. Não é isso que eu estou falando. Mas se eu não der essa possibilidade de desconstrução, então não vale de nada o meu discurso de desconstrução. É isso que eu penso. Não sei se eu venho de encontro um pouco com o que disse o professor, mas... exatamente, é exatamente isso que a gente está discutindo, essa coisa da negatividade, né? E essa coisa da subjetividade. A gente discute muito isso aqui no canal, a gente está fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido, junto com o pessoal da Casa do Saber. Ô Gustavo, para a gente encerrar, eu te liberar também, porque senão nós vamos ficar aqui. Eu estou adorando. Eu estou adorando o papo aqui. Eu tinha pego uma taça de vinho, porque eu queria estar à vontade, vocês me deixaram bem à vontade desde o início. Então, eu estou me sentindo em casa no papo. Tá ótimo. Como é que você vê o Emicida? O Emicida? Isso. Como é que você vê assim, o que ele representa, essa questão da representatividade, dele trazer essa cultura de rua, né? O artista Emicida. Tá isso. Exatamente. Cara, eu assisto Papo de Segunda toda sexta-feira no GNT, tô fazendo propaganda aqui pro canal. Não. Mas eu adoro, eu gosto muito dele, muito do papo direto que ele dá. Eu acho que ele fala uma linguagem, ele é muito culto, mas ainda assim, porque para mim o grande culto da parada não é só com muito diploma e age como acadêmico. Eu acho que até os caras que agem apenas como acadêmicos são bem egoístas, né? Porque o saber é para se multiplicar. E eu gosto muito do que pensa o Emicida e da forma como ele transmite esse pensamento de uma forma simples, direta. Eu tenho muito problema com quem é visceral, às vezes colateral demais, visceral demais, porque eu acho que um certo público que você deveria alcançar, você acaba perdendo ele, porque está tão nervoso, sabe? Aí muita gente... Você fica mais dentro da bolha, né? Você fica mais dentro do... Eu acho que não. Eu gosto muito dele como artista, gosto muito da música dele, gosto muito dele como comentarista, gosto muito dele como uma voz de periferia com muito saber, muito entendido do que fala, muito culto. Eu gosto bastante. Vidas Negras Importam, esse movimento de Vidas Negras Importam, Black Lives Matter nos Estados Unidos, que influencia toda essa nossa sociedade, e a gente está vivendo esse momento que você disse aí também. E junto, é uma revolução interna também Tem um outro recorte que eu queria fazer com você, foi uma entrevista que eu fiz com a Duda Salabert, e você citou nesse assunto um pouco mais cedo na entrevista, que é esse genocídio que acontece com a população LGBTQIA+. Né? Uhum. E ela fala uma coisa muito importante, que é a qualidade de ser humano não é lhe dada, você tem que conquistar. Né? E foi assim com as mulheres, foi assim com os negros, tem sido assim com os negros. Né? Então, juntar essa coisa de Vidas Negras Importam, mais uma vez, a gente tem que voltar com essa pauta, né? Desde Luther King, com Malcolm X, e vai trazendo esse negócio vai voltando, né? E agora também trazendo essa pauta do LGBTQIA+, trazer isso para agora, é uma revolução que é uma revolução interna para a gente poder fazer, Gustavo? Como é que você percebe tudo isso? Bom, eu vou dizer uma coisa. Vou começar falando de mim, né? Gustavo, você já sofreu preconceito por ser gay? Não. Por quê? Porque eu falo que sou gay e ninguém acredita. Acham que é uma piada. Como é que eu tenho o álibi do humor?
duas que eu tenho eu tenho a vivência do parecer o padrão heterossexual, né? Então eu fico pensando, como seria a vida para mim se eu fosse mais afeminado? Pior, se eu fosse uma mulher trans. Pior, os trans negra. Pior, se eu fosse uma mulher trans negra e de comunidade. Como é que seria para mim? Então, aí eu entendo o meu privilégio, aí eu entendo a importância de se lutar para que todos tenham equiparidade, né? Que somos respeitar as diferenças e suas desigualdades. Não é que todo mundo seja igual, ninguém é igual, ninguém vai ser igual. Mas é respeitar as diferenças, né? E que essas diferenças sejam iguais em suas desigualdades. É isso. O movimento Vidas Negras Importam é um movimento que não pode morrer. Ele precisa, porque assim, o tempo todo vão negar o movimento. Isso, os meus amigos que fazem parte do movimento Vidas Negras Importam, Vidas Pretas Importam, eu prefiro falar assim, embora é muito difícil falar preto, trocar o negro pelo preto, porque o negro tem um significado pejorativo. Então, assim, então a gente vai aprendendo, pode ser que eu deslize e tal. Eu acho que é um movimento que não pode morrer, porque o tempo todo, preto no Brasil, em países que tiveram uma cultura escravocrata muito grande, né? E nenhum país teve mais cultura escravocrata do que o Brasil, né? Nós somos o último país a abolir. As pessoas vivem engasgadas e sentindo na pele, porque agora o mundo mudou, todo mundo tem acesso, é globalizado, o sentimento de tristeza por algo cometido, por algo feito, pelo colega que é morto nos Estados Unidos, isso me chega aqui no meu peito no Brasil de uma forma tão rápida. Então é por isso que essa coisa está pegando fogo e ele não pode morrer. A gente não pode deixar... Porque a imprensa desacredita, jogam para baixo. Eu cresci com professoras em sala de aula falando que os índios não foram escravizados porque eram preguiçosos. Eu cresci. Tem um programa do Vivier que ele falou sobre isso. Não lembro, uma historiadora disse isso. Por que o índio é chamado de preguiçoso? Não é que ele é preguiçoso, não. É porque ele guerreou. Ele não se permitiu ser escravizado. E quem guerreou, guerreou. Com arco, flecha, guerra. Para não se deixarem dominar. Né? Então, aí pegaram o título de preguiçoso. Porque eles não se deixaram dominar. Então, eles tinham de ser mortos. Por isso, essa cultura da morte ao povo indígena. Desde sempre. E por que é que se fala tanta mentira do povo indígena? Porque não foi o povo indígena que escreveu a sua história. É simples. Então, o negro no Brasil, quando foi abolida a escravidão, a gente teve uma sanção a todos que tiveram vindo, todos os imigrantes que tiveram vindo da África. A gente teve o Brasil deu para quem vinha da Europa poder vir trabalhar, normal, poder estudar, poder abrir o seu negócio, mas foi um acordo entre Brasil e Europa. Mas esse acordo não foi feito com a África. Então, quem estava vivendo no Brasil, vindo da África, era ilegal. Estava ilegal no Brasil. Quer dizer, tinha ganhado a alforria, mas estava ilegal. Então, são muitos e muitos e muitos e muitos anos de ser negado ao povo de pele preta, ao povo preto do Brasil, ser negado direitos básicos, como educação, cultura. A sua cultura negra é negada, sempre. Então, assim, é importante que a gente se una, é importante que comediantes gays como eu, que conseguem falar para fora da bolha, falem sobre isso, com naturalidade, sem estereótipos, Vamos conversar aqui. Eu quero que crianças gays, como eu era uma criança gay, olhem para mim, me vejam como exemplo e sejam felizes.
e que mães olhem para mim e percam o medo de seus filhos serem gays, porque, poxa vida, olha aí, ele tá bem, que você viver a plenitude de quem você é te faz voar. Te faz voar. Se você precisa esconder o seu cabelo crespo, porque a sociedade diz que você tem que ter cabelo liso, você não voa, você fica pesado. Essa leveza é importante. Seu cabelo crespo, você voa, você está leve. Se você libera o gay, se você é gay, seja gay, caralho. Mas seja um puta de um gay. Seja um gay bom. Transforme vidas, transforme a sua. E com essa mensagem nós vamos encerrar o programa. Tá bom. Transforme vidas e transforme a sua. Eu adorei estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrado, me senti importante. Eu me senti muito feliz. Eu acho que assim, a gente conseguiu fazer uma pauta tão leve, tão gostosa, assim, com assuntos que são pertinentes, mas são assuntos que a gente tem que trazer todos os dias aqui na televisão, trazer todos os dias para a pessoa, porque é a essência e a gênese do programa. Mas a gente tenta fazer com o máximo de leveza possível. E tendo uma pessoa como você que traz essa leveza importante, essa leveza, essa tranquilidade, né, para falar de assuntos espinhosos, eu acho que a gente tem que dar. Eu acho que esse programa é bem a cara de Gonzaguinha, é um grito de alerta, pelo menos assim, é o que eu tenho visto, e eu só não posso apropriar do nome, mas eu acho que se não fosse cultura geral, seria um grito de alerta. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a vocês. E viva Gonzaguinha, né? Podia encerrar, então, com um grito de alerta na voz do Gonzaguinha, né? Para tocar, qualquer coisa. Vou encerrar, então. Eu vou colocar, a hora que eu mandar para a televisão, eu vou pedir para encerrar com um grito de alerta. No YouTube não, porque senão não monetiza. Abraço! Um abraço. Tudo de bom, cara. Tchau, tchau. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.